갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. Bom dia pessoal, mais um dia aqui ó, para a gente analisar, ver através das escrituras sagradas a vontade de Deus. Antes de mais nada, compartilhe o vídeo. Foi útil para você? Manda para uma pessoa, evangeliza, fala para ela. Mudou, fez algo para você? Antes, se o vídeo é longo, assiste 10 minutos depois e vai assim. Ou você já vai direto para o final, para a oração. Para quê? Para que eu ligando junto com você, a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3, em meu nome estarei ali, né? O que concordar aqui na terra, o que ligar aqui na terra será ligado no céu, o que desligar. Então nós vamos ligar as bênçãos, a saúde, a transformação, a recuperação, o resultado espiritual, né? E também desligar as obras do diabo, porque você tem que agir a sua fé. E o que nós vamos falar hoje é a respeito do que? A palavra de Deus está dentro da pessoa, o que vai acontecer. E a pessoa sem a palavra de Deus, quer dizer, a pessoa de Deus, ela tem a palavra de Deus, as promessas dele, então vem os resultados. Mas a pessoa vazia, com os pensamentos do mundo, a palavra do mundo, o ensinamento do mundo, a visão do mundo, o engano do mundo, então ela não tem resultado em nada com Deus, na sua vida com Deus, e nem resultado aqui nas suas conquistas, tanto financeira, prosperar, e quanto sentimental e saúde, a mesma coisa. Então nós vamos ler aqui no livro, para você entender, como Jesus disse. Presta atenção. Aqui ó, em João 15, está escrito assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, a pessoa que tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, tudo ela busca através da palavra de Deus, através dos mandamentos dele. Ela tem os mandamentos dele dentro dela. Então, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, através da palavra. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vossos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra dele dentro da pessoa, promessa. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E os apanham, lançam no fogo e os queimam. Agora presta atenção essa aqui, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Tá vendo? Então, essa é a condição. Então, o mundo, ele tem a palavra do mundo. As pessoas nasceram já o mundo em andamento. Existe uma mente, existe um engano, existe os frutos da desobediência sobre o ser humano. E tudo isso é um conteúdo, tudo isso são palavras, tudo isso são direções que as pessoas têm recebido no mundo. Nas escolas, ensinamento de que o homem vem do macaco, né? A direção de que o caminho que você deve seguir, tantas religiões, tantos lugares aí ensinando as pessoas, ensinando a criança a ser batizada, ensinando a adorar, ter ídolos
para invocar Deus. Pode ver nos outros países aí, na Índia, são mais do que... São milhões adoradores de rato, de vaca, tomam banho com as bostas nos rios sujo, imundo, né? São guiados por essa mente, são guiados por esse enfado. Quer dizer, eles nasceram no mundo já criado essa ideia, né? Da idolatria, imagens de mulher, imagem de vários nomes. Então, tentando chegar a Deus através do quê? Através de vários nomes, através de vários ídolos, através de várias ideias, através de várias sugestões. Então, isso faz o quê? Com a pessoa esteja ocupada. Então, o trabalho do diabo no mundo, o enganador de Satanás, é com que a pessoa fique cheia do caminho errado, cheia do jeito errado de chegar até Deus. Por quê? Porque ela não vai alcançar, ela não vai ter essa condição. Por isso que é o sofrimento sobre a humanidade, por isso que essas doenças, o inferno de doença. E tanto na palavra de Deus fala que Jesus carregou toda a dor, toda a enfermidade, toda a doença na cruz do Calvário. Junto com o que? Ele carregou toda a iniquidade, carregou todo o pecado, se tornou maldito, tomou sobre si tudo, pecado, iniquidades, doença, o mal, a dúvida, a incredulidade, a maldade, a violência. Ele tomou sobre ele. Todo mundo que vai até Jesus lança sobre ele tudo isso, o caminho errado, o passado, a vida dela, e ele dá um novo nascimento, ele dá o espírito dele para a pessoa, dá a transformação, dá o resultado do propósito que ele veio aqui, trazer o Espírito Santo, a pessoa se tornar, em João 3, uma nova criatura, ela se batizar nas águas, e é o sepultamento da velha criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e antigas, e eis que tudo se tornou novas, todas as coisas se tornaram novas. Então Deus, ele lança no mar do esquecimento o pecado. Jesus veio para isso, para salvar, para tirar a pessoa. Ele não veio nem para julgar, ele veio para estender a mão para todo mundo. Então Deus, Jesus Cristo, ele veio com o propósito de salvar, seja a pessoa que o passado dela é bandido, malandro, ladrão, assassino, seja a pessoa o pecado que for. Não existe o tamanho do pecado, não existe quantidade, não existe tamanho do pecado. Então Jesus veio com o propósito de salvar a humanidade. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas que estão vivendo no tempo presente, que estão vivendo no livre-arbítrio, por mais o livre-arbítrio dela, aquele tormento, a pessoa não sabe esse peso de doença, de problema, tanta coisa errada, o mundo numa guerra, um mundo numa ideia de ídolos, de caminhos, de sujeitar a espíritos, invocar espírito, a espiritismo, encarnação, as pessoas sendo dominadas, a mente do homem para o homossexualismo e a mulher para o lesbianismo. Então a palavra de Deus, ela veio para... Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus veio aqui na terra, a palavra, para nos alertar, para nos avisar de tudo, relatar todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, se você não tiver as palavras dele. Tanto que você vê, que eu vou ler uma passagem aqui, em Provérbios, está escrito aqui, vai ter, Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega ajunta o mantimento, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, né? Um pouco para encruzar os braços e os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, em várias passagens ele fala assim, para você ter a fé como um grão de mostarda. Eu vou te explicar a respeito disso, que é você ter a palavra. Tanto que você vê a formiga,
ela não tendo chefe, não tendo oficial, ela cumpre, ela levanta já de manhã, já vai fazer a parte dela, pega a folha da árvore, pega o dejeto daquele outro animal, pega e vai levando, vai construindo, ela não para, vai de noite, sossega, levanta de manhã, e cada uma assim, todas, ninguém fica parado, todas elas trabalhando, todas elas já têm a mente. Então ela já tem uma ordenância dentro dela, tem uma palavra dentro dela para ser daquele jeito, né? E tanto que ele diz assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo. Por quê? Porque o lírio do campo, ele tem uma palavra dentro dele, que ele crescer, se tornar formoso, desejoso pelas pessoas e cumprir a missão dele. Então ele tem uma palavra dentro dele, tanto que Jesus Cristo fala também que se a gente tiver fé como o tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente que tem, mas ela se torna o que? A maior hortaliça que tem, uma árvore, né? Que ele fala assim, até, os pássaros vêm e fazem seus ninhos nela, é a maior hortaliça, mas é a menor semente. Mas por quê? Porque o grão de mostarda tem uma palavra dentro dele, para ele crescer, ser maior hortaliça, dar seus ramos, dar aquilo outro, e ainda dar condições para os pássaros fazer seus ninhos. Então, o ser humano é o único que tem o livre-arbítrio de decidir, de querer a palavra de Deus dentro dele, os mandamentos de Deus, os caminhos, os estatutos, a orientação, as palavras que Jesus Cristo veio trazer, as palavras que Deus veio trazer a respeito de Jesus Cristo. Então, as promessas de Deus. Então, o ser humano é o único que decide, não quero. Mas os animais, você vê a formiga, as plantas, tudo tem uma ordenança, as sementes têm uma palavra dentro dela, e elas não dão ouvido para nada, elas não se desviam para outro caminho, então elas são focadas, elas guardam aquilo ali, guardam as palavras. Você viu? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, então tudo que você pedirdes em oração vai ser atendido. Então quer dizer, o único jeito de você ter resposta é ter a palavra de Deus dentro de você, é ter os mandamentos, os estatutos, você se agarrar a isso de dia, de noite, né? E você perseverar nisso, você manter, nada te fazer retroceder na mente da formiga, na mente das plantas, na mente da flor, né? Na mente da semente, do grão de mostarda, de todas as outras sementes só tem uma missão. Elas não dão ouvido ao diabo, elas não dão ouvido a mais nada. Elas receberam dentro delas uma ordenança, elas receberam uma ordem: cresça e cumpra. A semente de laranja, cresça, dê laranja, dê banana, pé, cresça, desenvolva e traga banana. Então você vê que não cresce outra coisa, não cresce o pé de figo, cresce uva, né? Então você vê que a palavra, então elas guardam, então elas não têm o livre-arbítrio, não tem nada, mas receberam uma ordem. Então elas receberam uma ordem de Deus e ali. Então se nós recebemos a ordem dos mandamentos, não temos ídolos, não adulterar, não você cobiçar, você não andar no mau caminho, você não ir atrás do pecado, você não ir atrás da prostituição, você não ir ceder, você homem ceder para o pensamento de homossexualismo, a mulher também, a mulher ceder para o pensamento de ser prostituta, vender o corpo, né? Você ceder a mente para você ser dominado pela bebida, pelo vício. Então você tem os mandamentos de Deus, então o ser humano tem o livre-arbítrio, então ele tem que lutar, ele tem que repreender as tentações. Jesus ensinou isso no deserto, as tentações, repreender o quê? As palavras malditas, você não aceitar a dúvida, a negatividade. Então você tem que ter a palavra de Deus. O ser humano é o único que oscila, então por isso que a humanidade está desse jeito. Então pode ver que dentro do formigueiro, você vê que é tudo em ordem, tudo para frente, tudo não tem isso, o outro fazendo outra coisa errada, outra mente, outro aquilo. Então por isso que
essa bagunça de violência, de assassinato, de máfia, disso, que no outro, porque o ser humano tem aberto o interior dele para não deixar a palavra de Deus estar dentro dele, mas e sim está a palavra do mundo, a palavra do diabo, a palavra da condenação, de todo o tormento que está sobre a terra, sofrimento. A palavra do diabo que sustenta todo o sofrimento, de pobreza, miséria, desgraça, desunião, tragédia, perturbação, deturpação física, masoquismo, sádico, sadismo e tudo que você possa imaginar. Então vamos orar para que, então vamos fazer a oração agora repreendendo. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, sabemos que existe a voz desse mundo, a voz do engano, a voz do enganador, a voz do diabo, a voz do que vai dar errado, da palavra, da atitude errada que a pessoa, o comportamento, o caráter errado, a personalidade, a deformação da palavra, para a pessoa se tornar viciada, se tornar maldita, sofrida, e perder tudo, meu Pai. A voz do engano, a voz que sempre está do engano, da dúvida, das tentações, da direção errada, de fazer o que é errado, meu Pai, por falta, meu Senhor, dela não entender o mundo espiritual. Então queremos a sua palavra, queremos os teus mandamentos. Então envia teus anjos e amarra toda a mente do diabo, toda a ideia, todo o propósito de Satanás, seja destruído na visão, seja destruído na vida sentimental, na vida espiritual, a respeito do Senhor, meu Pai, a respeito da sua palavra, de entender a sua palavra. O diabo que deturpou com religiões, com líderes, meu Pai, levantando em todo lugar, para a pessoa ficar, meu Pai, desconcentrada, a pessoa ficar, meu Pai, totalmente mudada, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, seja repreendido o mal, seja repreendido o principado, seja repreendido a potestade, seja repreendido a hóstia do inferno. Meu Deus, determinamos fora o espírito que sustenta a ideia, sustenta o caminho errado, sustenta o espírito, o caminho do engano, o caminho da mentira, o caminho do sofrimento, o caminho que a pessoa vai, meu Deus, e ela se atormenta, se arrebenta, se destrói, tanto nesse tempo como eternamente. Meu Deus, toda palavra que mata a pessoa, destrói ela eternamente, que leva ela para o inferno, que leva por causa de religiões, por causa de líderes, por causa de pessoas, por causa de situações, meu Deus, em nome de Jesus, por causa de ensinamento dos pais, meu Senhor, por religiões, a servir a idolatria, aos espíritos imundos, ao engano, à guerra, meu Pai. Essa pessoa que nasceu num país, nasceu num lugar, nasceu, meu Pai, aceitando o sofrimento, a pobreza, a miséria, a destruição, em praticar a maldade, o vício, meu Deus, seja repreendido. Envia teus anjos e amarra agora. Eu expulso de lá, expulso daqui do nosso meio, expulso do nosso, desligando as obras do inferno, meu Pai. Está determinado. Eu expulso em nome de Jesus todo o autor das palavras maldiçoadas, do caminho errado, do entendimento, que rouba dessa pessoa de entender a sua palavra, de ter os teus mandamentos, querem impedir, meu Pai, de chegar a sua palavra, a mente dela a crescer e dar fruto e produzir, e está com o Senhor. Ser salva agora, meu Deus, toda a opressão em nome de Jesus, tudo que quer impedir dela ser, meu Pai, receber a salvação, eu ordeno em nome de Jesus, saia agora. Ó Deus, coloca os teus mandamentos, que ela tenha, a mente dela seja aberta para a sua palavra, para o conhecimento da verdade, e ela seja salva. Receba, meu Deus, receba a sua presença, receba a paz, receba, meu Senhor, agora, pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.